No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a vida brilhante do Sr. Álvaro Oliveira foi apagada. Ele nasceu na vila de Lagoa das Flores, em Minas Gerais, filho de um professor e uma dona de casa devota. Faleceu, depois de 78 anos de vida brilhante, rodeado por seus amados netos, após um longo e valente combate à doença. Álvaro foi um médico consagrado e respeitado em todo o país. Desde sua infância, ele sonhou em ajudar as pessoas através de seus talentos como médico e educador. Estudou medicina na Universidade de Minas Gerais, onde se destacou por seu compromisso e dedicação ao estudo. Em 1967, ele começou a trabalhar no Hospital São Lucas, em Belo Horizonte, onde passou quase toda a sua carreira. Durante anos, ele foi o médico-chefe do Departamento de Cardiologia e liderou várias equipes que mudaram a vida de muitos pacientes. Álvaro recebeu inúmeros prêmios por seu trabalho incansável na área médica. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo reconhecimento nacional pelos seus serviços à saúde pública e educação. Ele também recebeu a Medalha de Ouro por contribuição à ciência em 2018. Além da sua carreira médica, Álvaro era um homem muito apaixonado pela natureza. Gostava de passear pelos campos ao redor de sua casa, recolhendo plantas e observando as aves. Ele cultivava uma bela horta no seu quintal, onde cresciam tomates, pimentas e feijões para a família. Ele era um homem simples que gostava do silencioso ritmo da vida rural. Era comum o sossego das tardes de verão em sua casa, ouvindo a vitrola antiga tocando músicas de seus tempos de juventude. Álvaro também tinha uma paixão particular por restaurar motocicletas antigas e gostava de passeios pelo campo com sua Harley Davidson. Na televisão, no rádio ou no jornal, ele sempre foi lembrado como um médico dedicado e gentil, que cuidava profundamente de seus pacientes. No telejornal da Globo, havia uma matéria sobre a vida de Álvaro, destacando sua trajetória heroica na área de saúde e os milhares de vidas salvas. Mas a vida de Álvaro não foi tão fácil sempre. Em 1986, ele sofreu uma tragédia emocionante. Sua esposa, Maria, falecera num acidente de carro. Eles tinham sido casados há apenas 15 anos e a morte de Maria marcou o resto de sua vida. Mas Álvaro foi um homem forte e decidiu viver a vida ao máximo. Ele se dedicou à família, cuidando dos seus filhos e netos com amor e carinho. E ele continuou a trabalhar como médico, tocando violão na noite de domingos ao lado do rádio de pilha, enquanto olhava para o relógio de cuco que sua esposa lhe tinha dado antes de morrer. E hoje, os seus netos sentem muito por perderem seu avô amado. Mas eles sabem que ele vive em suas memórias, no silêncio da tarde no seu quarto e na neblina da manhã sobre a horta. Álvaro Oliveira deixou para a posteridade um legado de carinho, dedicação e serviço, e será sempre lembrado com afeição e respeito. Hoje faleceu, na tranquilidade do seu quarto, a senhora Maria Fernandes da Costa, mãe, avó, irmã, professora e benfeitora do nosso povo. Nos seus 75 anos de vida, ela dedicou-se à educação das crianças, sendo lembrada como uma professora carinhosa e exigente que sempre acreditava no potencial de cada aluno. Nascida em 1946 na pequena vila de Vale Verde, no interior do estado de Minas Gerais, Maria Fernandes era filha de um humilde casal de fazendeiros que sempre incutiu no seu coração a importância do trabalhamento e da solidariedade. Aos 15 anos, com a partida do pai para a capital em busca de oportunidades, ela assumiu a responsabilidade de cuidar de sua mãe e de seus 3 irmãos mais novos. Aos 20 anos, Maria ingressou na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde se graduou em Pedagogia em 1968. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, ela atuou em escolas públicas de todas as regiões mineiras,
desempenhando funções como professora, coordenadora e diretora. Seu lema era sempre crianças primeiro, e dedicava-se sem descanso às necessidades de cada estudante, sempre buscando formas inovadoras para aprender e ensinar. Em 2018, a senhora Maria Fernandes foi reconhecida como professora emérita pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, recebendo uma homenagem solene em seu nome no auditório da Escola Estadual Dr. José Carlos de Oliveira, onde lecionou por 20 anos. Em 2019, ela foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural pelo Governo Federal, por 20 anos de dedicação à educação em ambiente rural. Maria Fernandes era também uma mulher de fé e cultura. Ao longo de sua vida, ela se dedicou ao estudo e preservação da história e tradições mineiras, sendo *start assista. Membro ativa do Centro Cultural Mineiro e cofundadora do Grupo de Estudos Históricos e Culturais de Vale Verde. Em 2005, ela recebeu a Medalha da Inconfidência em reconhecimento à sua obra literária sobre a luta pela independência mineira no século XVIII. A senhora Maria Fernandes também era conhecida por seu amor pelas flores e pelos animais. No quintal de sua casa, ela cultivava uma variedade de ervas medicinais e orquídeas raras, que gostava de cuidar com muita atenção. Sua casa sempre abria as portas para todos os amigos e parentes em busca de um abraço ou conselho, e o cheiro das ervas secas e a vista dos viveiros de orquídeas eram símbolos permanentes do seu carinho e devoção ao bem-estar de todos. L. Seu Jorge era uma voz deslumbrante no coração do Brasil, uma onda vibrante que rebentava em ritmos inconfundíveis, enquanto o sol se esconde e o mar cantava ao fundo. Era uma presença única, um símbolo de amor e resistência cultural, que transcendia as fronteiras do país e chegou aos ouvidos mais distantes. Com a gravidade de sua voz e a essência de seu carisma, Seu Jorge se transformou em uma figura inconfundível da MPB. Ele não era apenas um intérprete, mas uma ponte entre o passado e o presente, conectando as gerações através do poder da música. Suas composições eram mais do que canções, eram peças encantadoras de vida, embaladas pela alma brasileira. Eles capturavam a essência do samba e do soul music, enquanto abriam portas para uma modernidade que reverenciava os valores tradicionais da música popular brasileira. Seu Jorge não apenas cantava, ele falava através das suas canções. Eles eram confissões, lembranças e promessas, contadas na voz mais poderosa do país. Seu timbre grave, assim como a profundidade de sua alma, era tão vivo quanto o mar que o cercava, e tão imprevisível quanto o futebol no coração dos brasileiros. Ele era uma espécie de poeta do Brasil, cuja música era a palavra da vida, a força da luta e o coração de um povo. Seu Jorge não foi apenas um ícone, ele foi uma presença vibrante, que respirou vida na alma de todo o Brasil, enquanto despertava em cada ouvinte a paixão pela música. E agora, suas canções se espalharam pelo mundo, como uma chuva de estrelas no céu, enquanto ele continuou a cantar sua vida e a de todos nós. Ele era o símbolo da resistência cultural brasileira, e suas músicas eram um testemunho vivo do espírito inextinguível do Brasil. E por isso, Seu Jorge será sempre lembrado como uma voz eterna, que vibrava em harmonia com a alma da terra mais colorida e multifacetada do mundo. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar e as montanhas se abraçam em um dançante tango de vida, surgiu Seu Jorge. Um gênio nativo da cidade de Belford Roxo, onde os céus são mais azuis e a terra mais verde, ele nasceu como uma espécie de promessa encantadora entre as mãos de seus pais e irmãos. Uma criança do sol, cujo rosto brilhava com o reflexo do maravilhoso sol da Costa Verde, ele surgiu no meio de um cenário marcado pela luta diária, pela força de seu povo e pela imensa esperança que impera na alma dos pobres. A vida de Seu Jorge foi construída aos moldes das tradições cariocas, nas ruas que ressonam com o som do samba, onde as batidas da vida se transformaram em ritmos que despertam a energia do coração. Sua infância foi marcada pelos sons da natureza e pela música que vibrava nos cânions das ruas de sua terra natal. Em seus tempos de brincadeira, ele já mostrava sinais de um talento incomum, despertando a curiosidade dos vizinhos com os improvisados instrumentos feitos com objetos da casa e os sons que eles produziam. Com o passar do tempo, a música tornou-se uma força mais poderosa em sua vida, se transformando em um refúgio para seu pequeno coração e uma espécie de balanço no meio do caos da juventude.
Ainda criança, seu Jorge descobriu que a música era mais do que apenas um passatempo. Ela era vida, ela era amor e ela era esperança. E foi nessa jovem convivência com o som das periferias cariocas que seu talento surgiu dos seus olhos como uma luz incandescente, brilhando no meio da penumbra de suas dificuldades e transformando-se em um sonho para muitos. A música foi a chama que acendeu o coração de seu Jorge, e a partir desse instante, sua vida se tornou uma história de amor com a arte. E ele cantou, ele tocou, ele desbancou as dificuldades e fez com que a Mãe Natureza vibrasse ao som do seu talento. No meio da luta das suas raízes e da beleza de sua terra, seu Jorge levantou seu voz como uma mensagem para o mundo, um grito que se eleva até as montanhas do Rio de Janeiro, onde a vida é mais doce e a música é mais vibrante. E ele canta, 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 porque a música é sua vida e a vida é música. No meio do caos da juventude, seu Jorge caminhou com a perseverança de um guerreiro por terrenos desconhecidos, arrastando atrás de si as sombras das noites cariocas, enquanto o sol amarelo da manhã prometia uma nova vida. Esse era o tempo do sonho quebrado e do destino incerto, onde a surpresa se tornava mais doce do que a esperança. A rua foi sua escola, a miséria seu professor. Ali, aprendeu a valorizar o menor gesto de bondade e apreciar as luzes da vida em seu auge. Não foram anos fáceis, mas eles moldaram um caráter tenaz e uma vontade irresistível que se transformaria em sua fortaleza mais grande. A música, como um rio encantado, fluía pelas suas veias, levando-o a descobrir o teatro, essa terra sagrada onde a alquimia entre palavras e movimentos dá vida às obras-primas do pensamento humano. Lá, seu Jorge encontrou refúgio em um mundo de silêncios que falam mais alto do que o barulho da vida, em um universo onde a imaginação é livre e a criatividade se transforma em realidade. O teatro foi seu berço, seu canto de cegonha, uma sala mágica onde as almas se encontram para compartilhar suas histórias, suas esperanças e seus sonhos. E ali, o jovem artista foi transformado em um pássaro que voa alto, desbravando novos caminhos para a liberdade e a expressão inédita de sua alma. Apesar do frio da noite ou do calor das tardes de verão, seu Jorge continuou às pressas em busca de seu lugar no mundo. E, em meio ao caos do tempo, ele encontrou a paz na música e o teatro se transformou em seu refúgio, uma fortaleza que o protegeu das tempestades da vida. A solidariedade foi a luz que iluminou seus caminhos mais escuros, e a amizade, o calor do fogo no meio da neve. Colegas de artes, como irmãos, se ofereceram para compartilhar suas dificuldades, reconhecendo-o como um irmão em busca de um lar e incentivando sua dedicação às artes. Aquele período difícil foi o que consagraria sua vida, marcando seu caminho para a glória. As terras secas da juventude foram transformadas em um valioso tesouro, uma moeda de ouro que ele usaria para pagar suas dívidas e construir um futuro brilhante. E assim, seu Jorge caminha hoje com a cabeça erguida, um guerreiro vencedor da vida, levando consigo a essência do tempo que formou, para que os sonhos de sua alma se transformem em realidade e a música se torne um hino eterno à vida. Na trilha de vida intenso, seu Jorge emergiu como um polímata no cenário brasileiro, onde o sol brilha com vontade e as sombras cantam alegria. O mundo foi testemunha de sua ascensão, deslumbrado pela brilhante lente do sucesso que ele manipula com habilidade artística. No meio daquela tempestade chamada vida adulta, seu Jorge consolidou-se como um artista multifacetado, cujos talentos se revelaram ao longo do tempo como uma floresta exuberante em que cada grão de areia contribui para a majestosa orquestração da natureza. Além disso, seu canto, tão suave quanto o abraço da noite, penetrou nos ouvidos delicados do mundo inteiro, e assim foi que ele alcançou o ouro em sua carreira musical. Cru e América Brasil, álbuns de grande repercussão, são testemunhas dessa história. Seu Jorge é um ser humano cujo canto chegou até mesmo aos ouvidos do renomado David Bowie, em uma produção marcante chamada The Life Aquatic with Steve Soul. Seu Jorge cantou nas costas daquela maré amarela que é o oceano, e suas vozes em português foram espetaculares, conquistando reconhecimento internacional. Mas não é apenas na música que seu Jorge se destaca, ele também atua no cinema. Cidade de Deus e Marighella são produções marcantes em sua carreira cinematográfica, onde sua intensidade e autenticidade mereceram louvores. Seu Jorge é um homem que vive a vida inteira em cada dia, a cada instante, como se ele tivesse 1000 anos. Sua obra lhe rendeu prêmios, e abriu espaço para que a cultura brasileira fosse celebrada em diferentes partes do mundo,
como o brilhante sol da terra de Zezé do Povo. O Brasil cantou com ele, dançou com ele, viveu suas emoções e _start com ele. Seu Jorge é uma floresta exuberante, um rio que corre pelo mundo, uma música que nunca parece acabar. E no meio disso tudo, ele ensina a todos que a vida é bela, e que o Brasil é maravilhoso. Seu Jorge, o guerreiro da periferia, nasceu em uma favela do Rio, cercado por sons e ritmos que marcaram sua alma. A luz do sol brasileiro brilhava naquele mundo desequilibrado, onde os sonhos eram feitos de esperança e a arte, um refúgio para a sobrevivência. Nas ruas abagadas, as criancinhas desenharam no chão o rosto de seu Jorge, imperador das melodias e dos versos que fizeram sua voz sagrada. A força da periferia, a superação das adversidades, o amor pela terra natal, tudo isso se tornou seu legado, um tesouro escondido no coração de cada brasileiro. Ele foi aquele que derramou sua voz dourada sobre canções consagradas, resgatando o valor das raízes culturais brasileiras. Seu Jorge, o embaixador da música e do cinema nacional, inspirou gerações para acreditar na arte como caminho de transformação. Nos corações dos jovens, suas notas vibram como um cântico, uma promessa de que tudo é possível se vivemos com sinceridade e amor pela cultura popular. Seu Jorge, o símbolo da coragem, da autenticidade e do amor por nossa terra. A memória do seu riso, a lembrança de sua voz, as imagens de um homem que se erguia em frente ao mundo com a força de um guerreiro, continuam vivas no Brasil. Eles são as páginas da nossa história, o legado de seu Jorge, cujo nome será lembrado pelas gerações futuras como uma promessa, como uma esperança. O sol se põe sobre a cidade do Rio, e o vento sopra pela periferia, levando as notas da música de seu Jorge para o céu. E ele, eternizado na memória coletiva brasileira, assume um lugar de honra, uma luz que ilumina nossa terra, um legado que nos inspirará para sempre.